E o Raval? Pois bem, aqui no carro diz que o carro rodou 50,5 km. Tem uma divergência de odômetro entre um carro e outro, né? Média horária de 78 km por hora, né? Lembrando, os dois carros andaram o tempo todo juntos. E aí a gente tem aí 39 minutos de condução e olha a média, 13,4 km por litro, né? Então a gente consegue ver aí, né, que cavalo anda, cavalo bebe, né? O carro da GWM tem melhor desempenho, mas consome mais combustível. A gente vê aqui que o carro se manteve também aí nos 25%, no caso aqui 1% abaixo, né? Em relação ao carro WAD que estava em 25%, e ele acabou consumindo efetivamente mais. Esses números que vocês veem aqui embaixo, pessoal, esse aqui de 25,7 km por litro, isso aqui é dos últimos 166 quilômetros, que é o trajeto todo que a gente fez, porque esses números aqui não dá para zerar, né? Eles só zeram quando você faz a recarga. Então, os dois carros precisam ter algumas melhorias aí de computador de bordo, mas o que a gente constatou aqui foi que efetivamente o carro da BYD anda um pouco mais em modo 100% elétrico e também é mais econômico quando está no modo híbrido a combustão. Dúvida frequente: veículos híbridos plug-ins conseguem carregar suas baterias de alta capacidade sem você utilizar um carregador portátil ou carregador de parede? Ou seja, usando o próprio motor a combustão? E a resposta é sim. Mas isso não vale muito a pena, porque quando você faz isso, o motor a combustão tem que ficar ligado bastante tempo. E a média de consumo dos carros cai brutalmente, às vezes pela metade. Mas dá para você carregar a bateria usando o motor a combustão. Inclusive, nesses dois modelos você consegue configurar isso pela central multimídia. No Song Plus, você vem aqui na central multimídia, aperta o ícone do carrinho, vem nesse menu aqui, e aí você já vai ter a configuração onde você diz o quanto você quer manter de mínimo de bateria. Aqui no caso, eu coloquei 70%. Vocês podem ver que a bateria está próxima desse 70%. E você pode escolher qualquer valor entre 25% e até o máximo de 70%. Nessa configuração aqui, o carro vai tentar manter a bateria próxima dos 70%, mas como ele está aqui na condição alto, pode ser que em algumas situações a bateria caia um pouco mais 70%, porque ele vai privilegiar aqui a eficiência de consumo. Porém, se você colocar no Save, aí ele vai sacrificar um pouco a eficiência de consumo, ligando mais tempo o motor a combustão para realmente manter a bateria em 70%. Nessa situação, se o carro tivesse completamente carregado, ele ia usar a bateria de 100% até 70% no modo elétrico. E depois começaria a usar o motor a combustão para manter essa reserva de bateria. E no Song Plus você consegue carregar a bateria mesmo com o carro parado, sem precisar usar um carregador de parede. Para isso, o carro tem que estar parado, posição parque de câmbio, e aí o que você vai fazer? Freio de estacionamento acionado, você vai pisar no pedal do acelerador até o fundo e vai segurar. Aí o que ele faz? Ó, ele liga o motor a combustão e começa a carregar a bateria com uma potência de 8 kW. A gente consegue até ver aqui no painel, ó, que ele está carregando a bateria. Mas aí quanto tempo leva para carregar a bateria? Pois bem, se você tem uma bateria aqui de aproximadamente 19 kW, se você quiser carregar ela completamente, você vai ter que ficar com o pé aqui mais de 2 horas para fazer o carregamento completo, porque 8 kW, se você ficar durante 1 hora, dá 8 kWh. Então, isso aqui serve para você fazer às vezes um carregamento de conveniência para ter um pouco mais de carga na bateria. No Raval H6, para você poder fazer a configuração da reserva de energia, você vem aqui nesse menu, configurações do veículo, tem vários menus aqui do lado. Você vem no menu de condução. Aí você tem que ver em qual modo que ele está. Você tem que selecionar o modo híbrido, Hybrid Electric Vehicle, descer aqui e aí você vai ver a reserva de energia. Se ela estiver inteligente, o carro vai fazer isso automaticamente. Obrigatório, aí você pode escolher de 20% mínimo até 80% máximo. Então a gente consegue ver aqui que no Raval você tem uma faixa maior de escolha de quanta bateria você quer manter no carro. Agora os dois carros estão com 69% de bateria e estão configurados para manter um mínimo de 70% de bateria. Nós vamos fazer um uso deles agora bastante moderado para ver a melhor média que eles conseguem fazer
usando o modo híbrido. Vamos conferir. 17 quilômetros depois, vamos ver o resultado dos dois carros. Lembrando, eles foram dirigidos num circuito semi-urbano e com ar-condicionado desligado. Vamos ver o resultado. Haval manteve aqui 68% de bateria, funcionando como um híbrido. Rodamos aí 17.1, média horária de 26 km por hora. E olha a média, 17.9 km por litro em 38 minutos de condução. E o Song Plus, olha, ele manteve aqui 70% da bateria. A gente rodou aqui 17.6 quilômetros. Mas para a gente fazer aqui, precisamos fazer conta, por quê? Precisamos ver o que ele gastou de combustível. Então, se a gente dividir 17.6 por 0.8, dá 22 km por litro. A gente vê que o Song é efetivamente mais eficiente que o Haval. E depois da ida em modo híbrido, a volta foi em modo 100% elétrico e pela estrada. Os dois carros em modo esporte. Vamos ver o que aconteceu. Song chegou aqui na nossa base com 52% de bateria. Mas esse carro tem algumas informações mais completas. Então, quando a gente vem aqui na lista de consumo, a gente percebe aí que o carro usou em todo o trajeto apenas 0,8 litros, né? Que foi o trajeto de ida. E o trajeto todo teve 37,3 quilômetros. Agora, uma coisa legal aqui desse carro é esse aqui, curva de consumo de energia. Vocês podem ver aqui que ele vai mostrar, tá vendo? Ó, o consumo em eletricidade e o consumo em combustível. Então, na ida, a gente tinha essa situação aqui, né? Ele estava usando o consumo híbrido. E na volta, a gente voltou apenas com o consumo elétrico. Mas o importante para a gente é que o carro chegou aqui com 52%. E o Haval, olha só, chegou com 49% de bateria. Então ele usou um pouco mais de energia. A gente vê aí os 36 km rodados, 34 km por hora de velocidade média e aqui 1h03, né? Então o Haval fez uma média final de 37,9 km por litro. Mas a gente viu aqui que o Song é efetivamente mais eficiente. Compensa carregar a bateria do Song Plus rodando com o veículo? Vamos descobrir isso agora. O carro agora está com o Trip aqui zerado, eu tenho 52% de bateria, mas aqui pela tela da central multimídia a gente tem informações mais detalhadas. 52% de bateria, configurei o veículo aqui como alvo 70%, vou passar ele aqui para condição save, para forçar o carregamento mesmo. E quando a gente olha aqui na lista de consumo, vocês podem ver que todas as informações aqui estão zeradas. E também aqui em cima, em curva de consumo de energia, vamos ver como é que o carro vai se comportar em matéria de média de consumo aqui. Primeira coisa que a gente já percebe é que mesmo forçando o modo de carregamento do veículo, quando você está em baixa velocidade, no caso agora, né, dentro da cidade, olha só, ele ainda continua usando o motor elétrico, então quer dizer, ele não força o motor a combustão quando você está em baixa velocidade. Na estrada com velocidade maior, aí a gente começa a observar o carro carregando a bateria, né? Você vê até o gráfico aí no painel mostrando energia do motor indo para as rodas, mas também do motor para a bateria. Agora, não adianta pisar muito forte, porque se você pisar muito forte, o carro vai entender que você está precisando de mais potência. Aí o motor a combustão para de carregar para ajudar a empurrar o carro e ele consome bateria. Então você tem que andar na estrada na manha para que esse carregamento possa acontecer. 57 quilômetros depois eu consegui chegar em 70% da bateria. Mas vamos ver se compensou? Olhando aqui na central multimídia, a gente vê aí os 70%, que é o máximo que o carro chega, ele não carrega além dos 70%. Quando a gente olha aqui na lista de consumo, foram 4,2 litros para rodar aí 57,4 quilômetros, o que dá uma média de consumo de 13,5 quilômetros por litro, isso andando devagar. Então você vê que o consumo foi elevado, esse carro faria aí uns 20 quilômetros por litro em modo híbrido, não carregando a bateria. Quando a gente olha aqui no gráfico, você percebe aqui a linha amarela mostrando o consumo de combustível, enquanto a linha verde aqui embaixo mostra efetivamente
como foi a recarga da bateria, mas você vê que tem momentos que ela fica acima do zero, né? Porque o carro precisa de apoio elétrico, por exemplo, nas subidas na estrada, então ele não fica recarregando. Quando a gente olha aqui no painel do carro, no computador de bordo, a gente tem mais informações. Como, por exemplo, aí, ó, o carro carregou aí 7,8 kWh, e aí teve aquele consumo de 7,7 litros para cada 100 km. Então, nesse computador de bordo, a gente consegue confirmar aqui o consumo de 4,2 km por litro, quase uma hora aí, 65 km percorridos. Ou seja, não valeu a pena. No Raval H6, compensa usar o motor a combustão para carregar a bateria? Vamos conferir. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.